Sejam bem-vindos, alunos da B304, né? Hoje nós vamos trabalhar num cenário diferente, vocês vão ter uma aula mais, digital, vocês vão ver aí, vocês estão vendo como está bem mais legal, né? E hoje a gente vai trabalhar a continuidade e, na verdade, a parte final da terceira unidade, tá? Estamos fechando, então, a terceira unidade, estamos até, eu diria, bem adiantados, é claro que nos adaptando a esse momento que estamos vivendo, né? Mas finalizando, chegamos ao final da nossa apostila e vamos finalizar, então, falando um pouquinho dessa questão de montagem de equipe, posicionamento do professor, né, como um técnico, enfim, essa parte já mesmo de finalização, colocando e se aproximando de um campeonato, de um jogo, tá? Então, para a montagem de equipe, eu queria ressaltar com vocês a questão da análise que o professor tem que ter em todas as características dos seus jogadores. Então, ele tem que olhar as questões físicas dos seus jogadores. É importante que você, que na verdade vai ser esse técnico, porque eu quero que vocês vivenciem isso, tá? Depois de formados ou enquanto formados, orientem equipes de voleibol. Vocês têm que olhar, além das físicas, as questões técnicas dos alunos, nos posicionamentos que eles estão fazendo, observar a parte tática, né? Cada aluno tem a sua individual, mas tem a coletiva também, dos jogadores. As questões psicológicas, elas também estão ali intrínsecas, essa questão de montagem de equipe, jogadores que são responsáveis, que sabem ouvir o técnico, que colaboram com os seus colegas, e assim faz com que a equipe trabalhe e flua o jogo de uma maneira boa, principalmente quando a gente fala em competição. É importante também para uma competição, na hora que eu vou montar uma equipe, saber informações importantes do meu adversário, né? Então, se eu vou para uma equipe, eu tenho que ter avaliado um pouco sobre como está a montagem da outra equipe, quem vão ser os atacantes, qual é o sistema de jogo que o professor vai adotar, e aí montar a minha equipe para ela se defender da melhor maneira e também se posicionar em quadro. São detalhes importantes que você vai observando. Conforme você também vai treinando, né, e competindo, a gente consegue enxergar melhor numa competição as coisas que são realmente pontuais para isso. Outra questão é o equilíbrio que você tem que colocar nessa equipe, né, quando você consegue visualizar bem os jogadores, você sabe o posicionamento melhor de cada um. E você consegue organizar melhor também essa equipe, fazendo com que levantadores possam estar numa boa posição, juntamente com ponta, juntamente com o atacante, quem vai ficar na defesa. Então você tem que mesclar de uma forma que quando haja um rodízio, né, essa equipe esteja bem equilibrada, para que a sua rede não fique descoberta e para que a sua também defesa, a zona de fundo, né, a parte da defesa também não fique descoberta. Esse olhar sensível que todo professor técnico tem. Também é importante a relação entre os tópicos táticos, né, que há na equipe, a forma correta de se posicionar, corpo falando, né, a reação rápida do jogador com relação à bola que está vindo, a bola que está no ar, ele vai pegar de manchete, vai pegar de toque, quem vai pegar a segunda bola, que deve ser o levantador, e ele vai jogar para quem? Aquele sistema tático que a gente viu nas aulas anteriores, vai jogar para a esquerda, para a direita, para o jogador que está na saída de rede, número 2, ou o jogador que está na entrada de rede, número 3. Ou ele vai jogar para quem? Então, essa questão de ver bem essa relação entre os sistemas táticos, os tópicos, né, táticos que nós temos no jogo de voleibol. Também é necessário que o técnico, o professor, ele domine bem a questão da metodologia, tá? E aí você vai ver nesse final da apostila uma metodologia sugerida, né, que é a implementação de uma formação tática que envolve o método sintético-analítico-sintético. O que seria esse método? O método analítico sintético-sintético é uma metodologia que o professor pode usar para trabalhar o esporte com a sua equipe, tá? Seja ela na iniciação esportiva até o alto rendimento. O que seria isso? A primeira parte, na verdade, traduzindo, seria todo, parte, todo. Então, eu trabalho todo do esporte, depois vou para as partes dele e vou novamente e finalizo trabalhando todo.
O todo seria essa primeira palavrinha, sintético, que é quando eu coloco os meus alunos para experimentarem o jogo de voleibol, faço um jogo para eles e eles ali vão me mostrar suas habilidades, eles vão me mostrar os seus defeitos, eu vou conseguir perceber o que eles, onde eles têm um bom desempenho, onde eles não têm, e assim organizando a equipe. Aí eu passo para a segunda parte desse método, que é a parte, realmente o nome parte, que é a parte analítica, quando eu quebro as partes, e nesse caso é o voleibol, e eu vou passar ele de forma separadamente, que é aquilo que a gente trabalhou lá desde o início da nossa curtida na unidade, quando a gente colocou para vocês os fundamentos, né, de os fundamentos de cada movimento do voleibol, e assim o aluno experimenta no rodízio também seus posicionamentos. Faz parte também da parte analítica, quando eu mostro para os meus alunos os sistemas táticos, né, começando no 6-0, no 6-6, e depois avançando para o 6-2, 5-1, 6-2, que são os outros sistemas de jogo que a gente colocou para vocês. Também tem as questões de ataque, defesa, o levantamento para quem joga, quem o levantador vai jogar, são questões realmente analíticas, que eu quebro por parte para ensinar para o meu aluno. E aí eu finalizo esse método com o todo novamente, ou seja, de forma sintética novamente. Quando eu realmente sintetizo esse jogo, eu pego ele agora, e diferente do início, onde eu ia olhar os meus alunos jogando, agora eu vou colocar eles para jogar com os adversários. É nessa fase, geralmente, que a gente coloca amistosos, a gente coloca competições assim, que não tem um peso tão grande, porque ainda a gente vai conhecer a equipe adversária, né? Então, eu coloco para ele saber, então, o posicionamento do meu adversário, então, montar o posicionamento da equipe e organizar a equipe naquilo que agora ela já sabe, porque ela já passou pela parte, ela já tem domínio do conteúdo, e aí ela vai, colocar em prática todo o conhecimento adquirido. E, claro, em detrimento da equipe adversária, da equipe que ela vai ter, então, esse jogo mais ofensivo, né, contra a outra equipe. Então, essa metodologia é importante a ser tratada nesse momento, que o professor pode se utilizar para implementar, né, a sua tática melhor com a sua equipe. Outro ponto importante são as questões coletivas, né? Um entendimento coletivo do jogo realmente. O voleibol, ele é um jogo para se jogar em equipe, não tem que ter estrelismo, e não tem que ter só um para brilhar nesse momento. O voleibol, ele precisa de um equilíbrio entre a equipe. Todos são importantes, todos têm uma função dentro do jogo. A posição 1, a posição 2, 3, 4, 5 e 6 são posições que todas elas têm uma grande responsabilidade, têm funções, têm locais para, dependendo do sistema tático, para elas atuarem dentro da quadra e melhorarem então a performance do time. E outro ponto importante, os jogos amistosos, né? Nessa fase, o técnico pode e deve marcar amistosos com outras equipes, seja se for uma atividade extracurricular na escola, por exemplo, com uma escolinha, ele pode, então, com outra escolinha, outro clube, não sei, outra organização, no mesmo nível dele, marcar para se encontrarem e fazer um amistoso. Se já for realmente dentro de um ambiente mais oficial, como uma escolinha propriamente falando de vôlei, ele pode então entrar em contato com outros clubes, né, para que eles possam então marcar esses amistosos, até porque o nível vai ficar mais elevado ainda e vai melhorar. Então, nesse momento, quando o aluno já tem um domínio, é claro, quando ele já tem um controle, a sua equipe está sendo bem preparada, você pode fazer isso, né? Para que o seu aluno também não vá ficar triste, ansioso de repente, porque ele ainda não tem o domínio e você já está obrigando ele ou forçando ele a ter contato com uma outra equipe, e infelizmente isso pode ter uma questão ao contrário do que se espera, né? Quando a equipe ela vai crua e tem resultados ruins, isso também traz resultados negativos para o ânimo da equipe, para o emocional da equipe, para a união da equipe ali. Então é importante ter esse cuidado. Seguindo adiante, nós também precisamos, dentro de uma direção para uma equipe principiante, uma competição, é necessário a gente observar a linha comportamental
daqueles que estão envolvidos na minha equipe, tá? A questão da ética é muito importante, eu observar jogadores, como os meus alunos se portam, com as orientações que eu coloco, é importante eu saber se ele escuta, se ele sabe realmente ouvir, porque ele vai ser um aluno que, na verdade, vai colaborar com a equipe, né? Em vez de ser alguém que pode, em outras palavras, destruir o seu trabalho ou fazer o seu trabalho desandar. A atuação antes, durante e depois do jogo também é uma coisa importante para se ter, porque além do técnico ter uma boa atuação em todas as fases do jogo, é importante ele ter esse olhar para que nada se escape, né? Tudo venha a colaborar para a sua melhor montagem de equipe. O professor ele deve também instruir corretamente toda a parte técnica e tática dos seus alunos, ele precisa dominar, né? E a gente explicou um pouquinho aqui todas elas para você precisa dominar todas elas para você instruir outras crianças, jovens, adolescentes e até adultos para isso. Você precisa trabalhar nos seus alunos também o controle da ansiedade. Geralmente nessa fase juvenil, da adolescência, eles são muito ansiosos, são muito emotivos, são muito desequilibrados, né? Então uma competição para eles, ainda que seja um amistoso, chega a ser algo grandioso. Eu tenho essa vivência, eu sei o que é você levar uma equipe para um amistoso e se você não preparar ela bem, já vai ser o contrário, ela vai ficar pensativa e na competição, quando ela encontrar com essa equipe de novo, de repente ela perdeu, encontrar com essa equipe lá, ela já vai criar assim uma barreira achando que a outra equipe é difícil. Isso acontece. Assim como o oposto, como eu já tive amistosa em que meu time ganhou e foi super confiante para a competição e na hora, na verdade, não conseguiu marcar os pontos necessários. Acontece. Faz parte do jogo. Mas você deve se posicionar para controlar a ansiedade desses seus alunos para que exatamente eles tenham uma expectativa melhor e a performance deles também seja melhor nesse jogo. A questão de trabalhar isso, da ansiedade, também tem a ver com trabalhar conflitos dentro da equipe. Então, climas de guerras acontecem. Às vezes a equipe tem que estar preparada para ganhar, assim como tem que estar preparada para perder. O problema é quando se perde. O problema é quando o time não está tendo um bom desempenho. Vem problemas, vem tudo que é negativo nesse momento. Eu tenho que estar, como professor, preparado para intervir nesse momento. E se acontecer e ainda não tiver o domínio, eu tenho que preparar o meu comportamento para reagir com relação a isso e saber que os alunos saibam quem é a autoridade nesse momento para que possa intervir em situações que possam ocorrer como essas, né, desafiadoras, tá? A preparação também para enfrentar várias situações é necessária, você tem que estar com o plano A, plano B, o plano C, para que você desenvolva um bom trabalho. De repente, numa competição, você está contando com aquele aluno que é um dos seus melhores jogadores e acontece uma doença, acontece um problema, enfim, ele se machuca, por exemplo, então você tem que ajustar o jogo novamente para haver esse equilíbrio. Então são situações que podem acontecer, tá bom? Com a sua equipe. A relação também com os pais desses seus alunos, desses seus atletas, deve ser uma relação boa. Se você ganhar o pai, você ganha o aluno. Se você tiver problema com o pai, você tem problema com o aluno que porventura deseja fazer com você os treinamentos, mas os pais não querem, tá? Ou os pais querem que ele faça parte da sua equipe, mas você não tem uma relação boa com o aluno e aí, enfim, ele já cria uma aversão, cria uma resistência com você. Então, é também necessário esse equilíbrio entre você e os responsáveis, né? Não só os pais, porque às vezes tem alunos que são criados, cuidados por avós e outras pessoas. Então, a sua relação com os responsáveis e com a sua própria equipe deve ter um equilíbrio. Ainda nessa questão da sua atuação como um técnico, professor, nesse momento do jogo, você deve preparar a relação dos jogadores, questões realmente de documentação. Para você ir para uma competição, você tem que ter a documentação correta deles, cópias, xerox, tudo isso aí tem a ver nesse momento. Tudo que a competição exige de documentos, você tem que estar preparado para utilizar com o aluno. Você tem que estar preparado para um aquecimento, comandar um aquecimento antes do jogo, conferir a relação de jogadores na súmula, assinar isso aqui são partes técnicas do momento de
de uma competição real, né? Porque você tem que estar preparado para tudo isso. Preencher a ordem correta na súmula, existe uma ordem correta de saque que você tem que preencher a súmula. Os oficiais, elas têm isso para mostrar para o técnico qual é o jogador que vai começar sacando, e dos outros sets também, isso ajuda na equipe de arbitragem. Então, quanto mais a equipe de arbitragem, a coordenação é preparada, isso flui melhor, não há falta de comunicação em uma competição. É importante que o professor domine também as paradas técnicas, que a gente já falou sobre elas também em outro momento. Nos 8º pontos e 16 pontos, né? É importante que o professor, o técnico, ele peça tempo para parar, né? É responsabilidade dele solicitar essa parada de tempo, não é dos árbitros, não é da mesa, é ele que deve saber o momento que ele tem que pedir uma parada técnica. Também tempos de pedido pelo técnico, 2 a cada 7 por técnico, né, que existem. Então é importante ele saber tanto aquilo que a arbitragem coloca, quanto ele pode solicitar e pedir, né? Então, geralmente, o técnico, ele tem direito a até 12 tempos técnicos quando com um intervalo de 30 segundos. E tem aquele que vem da arbitragem, sempre quando há o 8º ponto, como eu falei anteriormente, e quando há o 16º ponto, que é o intervalo de 1 minuto, que é dado. Temos também a questão de substituições, né? 6 substituições por técnico, por set, sendo que você pode fazer substituição em cada uma das posições, de 1 a 6, uma vez por set, né? Você não pode extrapolar esse limite, ok? E situações em que se deve pedir tempo no jogo, você tem que estar atento também. Quando a equipe está perdendo, é importante você reorganizá-los, estruturá-los de novo. Quando os adversários fazem vários pontos seguidos, também é importante você estar atento qual momento para pedir, se fosse o momento. O tempo técnico também ajuda a acalmar a sua equipe, assim como o tempo técnico pode motivar a sua equipe e também corrigir um erro técnico ou tático dessa equipe, tá? Então, são os momentos que a gente pode pedir tempo e ter esse cuidado com a nossa equipe para que haja um bom andamento do jogo. Situações também em que eu devo pedir substituição é quando o jogador está errando muito, eu vou colocar um jogador que pode, né, então, auxiliar que o time consiga novamente ter pontos positivos. Quando o jogador se machuca, é claro que eu devo substituí-lo. Quando é para trocar um jogador por outro, ou melhor assim, quando eu troco um bloqueio pelo saque, recepção, eu tenho que ter esse olhar sensível para qual posição é melhor eu trocar naquele momento. Serve para acalmar também o jogador quando eu faço uma substituição, serve para me dar instruções a esse jogador, eu tiro ele de quadra, substituo por outro, eu chamo ele para o banco, converso particular no ouvido dele e falo, dou uma sugestão para que ele possa, então, quando voltar e eu colocá-lo novamente, ele voltar com todas as minhas instruções para auxiliar a equipe. Assim como também uma substituição serve para dar oportunidade para outros jogadores que estão no banco, né? Geralmente, quando você tem uma equipe de adolescentes, por exemplo, você vê que, ainda que ele não tenha todo o domínio completo, mas ele quer jogar, ele quer se sentir importante. E você tem que ter esse olhar para valorizar mesmo todos os alunos, não só aqueles que se sobressaem são os melhores. Permitir que todos tenham a oportunidade de jogar. Sendo que ainda é importante, né, que essa equipe tenha um equilíbrio, né? Mas aí isso vai depender se você preparou ou não o seu jogador para isso. Se você não preparou o seu jogador, se você prometeu para ele que em um momento ele ia jogar e você não colocou ele na competição, então é uma coisa que você tem que trabalhar antes de chegar na competição. Tá bom? São situações que vão surgindo e você tem que se ajustar a elas para que você não tenha nenhum problema e sim conquiste melhor ainda a sua equipe, todos os seus jogadores, ainda aqueles que fiquem no banco e não têm oportunidade de jogar, se for o caso. Tá? E também uma substituição serve para quebrar o ritmo do adversário, né? Ele está acostumado com aquele posicionamento ali, com aqueles jogadores que têm as atitudes que estão se habituando ao que o jogador vai fazer. Então você tira, substitui por outro que tem uma resposta diferente, rápida, né, para o jogo também. E aí você faz com que a outra equipe tenha que se reorganizar em detrimento do seu reajuste, né? Assim como também driblar o adversário e ainda dificultar para eles e favorecer para você. Então é isso dessa parte da apostila.